Uma boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja no coração de cada um. E agradecendo já a Sheila, que me convidou, ao Anderson, que me orientou, ao Guilherme, são pessoas fantásticas. Agradecendo já a Casa Espírita e Irmã Laura. E por me dar essa grande oportunidade aqui. E eu gostaria de falar, eu sempre inicio as minhas palestras, as minhas lives com cis. Eu digo que eu sou gago, vim nesta vida gago. Então, vocês terão a oportunidade de ouvir alguém gago, tá bom? Então, se eu ratear um pouquinho, vocês, tá? O nosso tema de hoje é o Sermão da Montanha. E havia na Alemanha um rabino judeu e polonês, tá? Ele todos os dias ele fazia o mesmo caminho. E onde ele caminhava, ele passava por uma plantação e tinha um jovem alemão que estava cuidando da terra. E o rabino virava para ele e falava assim: "Bom dia, Herr Miller." Bom dia, senhor Miller, né? E o jovem alemão trancava os dentes de ódio e respondia assim, entre os dentes: porco. Porque para os alemães, o polonês era porco. E judeu, então, Deus me livre, né? E o rabino todos os dias passavam por aquele caminho e falava: "Bom dia, Herr Miller." E o alemão falava: "Porco." 3 meses depois, fazendo isso todos os dias, o jovem alemão já não falava mais porco, mas não respondia. 6 meses após, ele já balançava tão pouquinho a cabeça, fazia assim um pouquinho que ninguém via. 1 ano depois, todos os dias, o Rabino Samuel passando e falando bom dia, ele bem devagar, bem baixinho, ele falou bom dia. Tão baixinho que ninguém ouvia, tá? Mais alguns meses, ele, bom dia, Herr Rabino Samuel. Mais alguns meses, bom dia, Rabino Samuel. E assim foi. Os anos se passaram, a Polônia foi ocupada pela Alemanha e todos os poloneses foram jogados dentro de um trem como se fossem animais. Quando chegava em frente a um campo de concentração, após alguns anos, né? Em frente a um campo de concentração, tinha um jovem alemão oficial da SS, tá, com uma varinha em sua mão e uma fila indiana. Se ele falasse à direita, a pessoa sobrevivia, ia para os campos de concentração de trabalho forçado. Se fosse para a esquerda, ia para as câmaras de gás serem mortos. E na fila estava quem? Rabino Samuel. Quando o Rabino Samuel olhou, o jovem que separava as pessoas, jovem alemão oficial que separava as pessoas, tá? Ele estava de cabeça baixa para não ver as pessoas que ele ia para a direita ou para a esquerda. Rabino Samuel viu que era o jovem Miller, aquele que ele dava bom dia. Quando ele chegou em frente, ele disse: "Bom, eu não tenho nada a perder mesmo, né? Vou." Quando ele chegou em frente, ia ser escolhido para ir para a esquerda, para as câmaras de gás, porque velhos, mulheres, doentes iam para as câmaras de gás. E Rabino Samuel estava velho. Ele disse baixinho: "Bom dia, Herr Miller." Miller conheceu a voz daquele homem. Ele disse: "Bom dia, Rabino Samuel, à direita."
deu uma vida para ele. Muito bem. Os anos se passaram, a guerra acabou e os oficiais foram julgados pelos seus crimes de guerra. De um lado estava Rabino Samuel como testemunha, do outro Miller, para ser julgado à forca. E o juiz pergunta para Rabino Samuel: o senhor é testemunha que viu esse homem cometer crimes de guerra? Ele: sim. Mas eu gostaria de falar algo. Se eu tivesse tido tempo, eu teria convertido esse homem. Esse homem foi doutrinado pelos seus pais, pelos seus professores, pela sociedade, a odiar nós, os poloneses e judeus. Eu estava conseguindo mudar ele. Se eu tivesse mais tempo, eu conseguiria isso. Eu peço que eu possa ter mais tempo com ele para isso. Mas ele foi julgado e foi morto. Então, gente, que a mensagem dessa palestra nos transforme e transformemos uns aos outros com o nosso exemplo. E o que nós devemos fazer? Gandhi, fazendo uma análise sobre a melhor solução para a criatura humana, ele diz que se a humanidade perdesse todas as obras religiosas e ficasse somente apenas com o Sermão do Monte, não perderia nada. Porque o Sermão do Monte é a mais notável contribuição do pensamento. Em todas as épocas da história da humanidade. É exatamente esse Sermão do Monte que faremos hoje uma experiência de reflexão. E cada um de nós devemos aprender e avançar no conhecimento e nos conceitos de Jesus. Aplicando em nosso dia a dia. E já basta de exaltados falar: que página linda que eu li hoje um livro, que lição fantástica que eu li hoje, que palestrante maravilhoso, e continuarmos os mesmos. Já é hora de colocar essas propostas dentro de nós mesmos, não para beneficiar os outros, mas para beneficiar a nós mesmos. A sociedade está cansada de promessas, líderes, gurus. Ela está precisando de paz interior. E devemos, com imensa coragem, procurar por nós mesmos a nossa mudança. Allan Kardec explica em uma página rica de beleza, no livro dos Espíritos, fala da questão do necessário e do supérfluo, que as nossas maiores dores não são por falta do necessário, mas sofremos pelo supérfluo. Platão também fala isso. Temos saúde ou somos saúde? Gostaríamos de ter isto ou ter aquilo. E aqueles que já têm todas essas coisas não são saudáveis. É fácil perceber que ainda o ser e o ter continuam dentro de nós mesmos em conflito. É mais importante ser do que ter. Ser bom, ser nobre do que ter coisas. Ser paz, não apenas tê-las. Ser. Porque quando se é, nada modifica. E quando se tem, sempre se perde. Mas o que é nunca se perde. Porque tudo nesse mundo físico é transitório, inclusive o mundo físico. E foi para isso que Jesus abandonou o solo do Altíssimo para estar conosco, para ensinar o caminho para esta paz que somente Ele pode oferecer. Ele veio da Galileia, à beira de um lago e numa região romanesca perfumadas pelas rosas de Sharon, e convocou todos para ouvi-lo. Ele escolheu um monte de Curumhatim, ao norte do mar da Galileia, olhando aquela bacia d'água sob o céu azul,
rodeadas pelas montanhas, as praias alvas de Dalmanute, Magdala e Cafarnaum, ele abriu a sua boca e todos ouviram aquele cântico de sabedoria, como anotou em Mateus capítulo 7, capítulo 5, versículo 7. A primeira proposta de Jesus foi um apelo a todos os ouvidos da humanidade. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, eles gozarão os céus. Quais são os pobres pelo Espírito? É uma proposta audaciosa. Neste mundo rico de pobres morais e de poderosos sem forças e de pessoas que usam a violência mental, física. Ser pobre pelo Espírito é um convite à meditação. Qual é a minha pobreza interior? Eu que amo o prazer, o luxo, o poder, apego às coisas do passado. Como eu posso ser pobre pelo Espírito? Tendo sem estar preso na posse. Ter coisas, mas não depender dela para ser feliz. Estabelecemos que só seremos felizes dentro de uma condição. Eu só serei feliz quando tiver isso, quando tiver aquilo. Quando eu conquistar uma pessoa ou uma posição. E esse indivíduo que é rico de ambição não tem um espírito rico de paz. É um atormentado porque gasta toda a vida perdendo a riqueza que gostaria de ter na busca de uma ilusão. É justo que esperamos, claro, o melhor da vida, mas que não desperdicemos o que temos, porque a felicidade não é igual para todos. Para um glutão é uma mesa farta, para um atormentado é mais um conflito, para um rico é mais um dinheiro. Então, esses valores são meios, não são os fins. Necessitamos do agasalho quando sentimos frio, mas quando sentimos calor, não precisamos mais. Não é justo que carreguemos o desnecessário. Então a proposta de Jesus é de sermos pobres pelo Espírito e para que sejam ricos de bênção de Deus. E ele mais uma vez ergue a sua voz e canta para todos: bem-aventurados os puros de coração. Ser pobre pelo Espírito é bem mais fácil. Ser puro de coração é bem mais complicado, é bem mais difícil. Aquele que deve ser puro de coração deve aprender a libertar-se do que tem. Não depender disto para ser feliz, mas principalmente libertar-se daquilo que gostaria de ter. Platão outra vez. Quantos escravos daquilo que não tem? É até admissível que a pessoa se apegue ao que tem, mas se apegar àquilo que gostaria de ter é não valorizar a vida diante de tudo que a vida lhe oferece. É uma doença interior de visão a respeito da vida. Ser puro de coração, qual o melhor exemplo de pureza? A luz. Tudo suja, menos a luz. Nós temos uma coisa suja e poderemos lavar, a sujeira vai sujar a água que retira. A luz beija o pântano com a mesma naturalidade que faz a uma corola de uma flor. Nem fica perfumada e nem fica com um cheiro desagradável. Então, ser puro de coração é ter a capacidade de onde quer que você esteja, não se contaminar com os valores onde se encontra. Tem pessoas que no meio de pessoas que são ociosas, preguiçosas, logo ficam também preguiçosas. Em meio de aflitos, logo se agitam, desesperados, se perturbam. Uma vez eu estava em São Paulo e o povo correndo, eu comecei também a
correr. E eu pensei, por que eu estou correndo aqui? Então, a necessidade de ser puro de coração é aquela mesma de conseguir amar sem nenhuma exigência. Mas o nosso egoísmo é tão cruel que quando nós queremos algo, nós simpatizamos com algo, já a ambição da posse toma conta de todos nós. Não são poucas as pessoas que me dizem, eu amo tanto e sou tão infeliz. Eu digo, mas não é porque ama, é porque deseja possuir o objeto amado. O amor só pode fazer bem, só ama quem tem sentimentos nobres. Mas se esses sentimentos são acompanhados dos desejos, aí já não é amor, é troca de sensação. Tem que pegar, não se contenta em ver, desfrutar, tem que possuir. Então, ser puro de coração é não trazer os conflitos dos desejos perturbadores, insensatos, é ser mais pobre do que rico, pobre pelo espírito, do que rico de coisas. Nos meus 26 anos como terapeuta que eu sou, tenho convivido com pessoas felizes, mas são pobres, e pessoas ricas, amarguradas, e vice-versa, claro. Então, Cristo fala, é necessário ser puro de coração para ter o reino de Deus dentro de si. E como poderemos exercitar essa pureza de coração? Amando. É mais importante a nossa ligação com Deus do que a nossa ligação com essas questões passageiras. Sempre penso como a vida física é bela, forte e ao mesmo tempo às vezes engana. E como o nosso corpo é poderoso e ao mesmo tempo frágil, pode morrer por um simples vírus que estamos vivendo agora. Ou um mosquito, a dengue, sei lá, né? Nós atribuímos ao corpo tanto poder e esquecemos que o poder vem da mente também e não só da matéria. E esse poder que vem do Espírito comanda a nossa mente. Daí o verdadeiro controle dessa máquina humana está no Espírito. Portanto, devemos criar novos hábitos e abandonar velhos hábitos, claro. Pensar coisas mais agradáveis, saudáveis, fazer coisas. Um dia eu no consultório, para quem não sabe, eu sou da área de saúde, né? Eu falava com uma pessoa que me dizia que a sua vida era só de sofrimento. E eu lhe disse, mas agora, nesse instante, você não está sofrendo. Ela falou, bem, agora, mas você vai ver quando eu sair. Então, tem pessoas que adoram desgraças, porque perdeu a faculdade de amar. Então, não quer inspirar amor, quer inspirar pena. Eu me recordo de uma crônica na qual a esposa, para segurar aquele esposo, não é nem uma crônica, é uma paciente mesmo minha, ela inventava que tinha dor de cabeça toda vez que o marido ia sair. Porque ele a amava e ficava ali escravizado até que ele se acostumou. E toda vez que ela tinha dor de cabeça, ele ficava. Mas, como ele não era enfermeiro, não era nada, ele arranjou alguém para cuidar da dor de cabeça dele. Errado, mas fez. É necessário, então, gente, que nós sejamos puros de coração e o nosso amor seja puro. Então, que não tenha artifícios, não tenha armações, joguinhos para reter o outro. Ninguém
retém ninguém. A pessoa para e fica porque quer. O corpo fica, mas a pessoa não. Os pensamentos, ela está ali e o pensamento está lá. E naquela pessoa que nós desejamos prender, não está conosco. Seus pensamentos estão em outro. E para ter um corpo a mais ao seu lado, é como ser um coveiro, estará carregando apenas um corpo. Daí a pureza de coração é a proposta essencial de Jesus. Então, o ódio, a nossa frustração, o nosso conflito é o inimigo que nós projetamos no outro. Um dia, em uma palestra, eu estava em uma casa espírita, uma senhora me perguntou: como eu faço para perdoar o assassino do meu esposo? Ele matou o meu esposo na minha presença. As lágrimas escorreram, a voz embargou, ela tremeu e ficou pálida. Eu disse: perdoe. Ela disse: mas é uma receita muito difícil. Eu disse: a mais terrível receita. Porque o bandido que matou o seu esposo está matando a senhora também. Enquanto a senhora carregar o bandido no seu sentimento, ele estará matando a senhora. Não dê ele a satisfação de matar dois. Pelo menos um que não pode voltar agora. A senhora tem que viver para provar que o bandido, para o bandido, que o mal não predomina a vida e que a noite é devorada pela luz e não ao contrário. Ela me olhou demoradamente e disse: eu não consigo. Eu disse: a senhora não quer. Faz bem a gente odiar alguém, dá uma certa euforia. Já que eu não posso matar, eu odiarei. Já que eu não posso destruir, eu cavarei uma armadilha para vê-lo destruído. É ante Jesus, lembre-se dele na cruz, de braços abertos pelo crime de amar. O bandido estava drogado, e mesmo que não estivesse, ele é tão infeliz que não merece esse seu ódio. Eu proferi e continuei fazendo a palestra, e quando eu terminei, ela veio e deu um abraço e disse: talvez eu não me perdoe, mas eu vou tentar não odiar mais. Eu disse: é o primeiro passo. Ela estava sorrindo. Eu disse: veja, a senhora já está sorrindo. Ela falou: estou. Sim, está. Eu fico um pouco emocionado às vezes, tá? Eu sou uma manteiga derretida mesmo, tá? Ela disse: a primeira vez depois da morte do meu esposo que eu estou sorrindo. Eu falei: então vá em paz. Isso é que é ser puro de coração. Atiram-lhe pedras e você transforma em perdão. Mas Cristo foi além e disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Deixa eu ver a hora. Ele mesmo tem a ocasião de dizer: quem não necessita de misericórdia? Certo dia eu li que Chico Xavier disse sobre a lei de causa e efeito. E o venerando apóstolo disse, muito suavemente: se examinarmos o nosso passado e o presente de muitas criaturas, nem pelo amor nós merecemos reencarnar. Como diz em João, capítulo 4, versículo 8, Deus é amor, mas a misericórdia está acima do amor, porque o amor é justo, a misericórdia é benigna. É necessário, então, que nós sejamos misericordiosos. Quantos inimigos nós temos?
todos sem exceção. Mas que bom ter inimigos. Como assim, Luiz? É normal ter inimigos. Mas que maravilhoso é não ser inimigos de ninguém ou de alguém. Diz-nos Joana de Ângeles com muita insistência: não te preocupes com os inimigos, não gaste seu tempo mental, aplique esse tempo em não ser inimigo deles. E se eles não gostam de ti, é perfeitamente normal, está no seu nível de evolução. Aos meus 56 anos de vida, é muito comum que a gente passe por algumas situações, às vezes boas, às vezes não. Uma certa vez eu fazendo uma palestra também em uma casa espírita, em Volta Redonda, aí mesmo, eu percebi que uma pessoa estava na plateia e ela fixava os olhos em mim. Eu lembrei dele quando trabalhei na CSN, mas nunca tive contato com ele. Quando eu terminei a palestra, ele veio até mim e disse: posso te fazer uma pergunta? Eu falei: sim, claro. Por que eu não gosto de você? Complicado, né? Eu falei: eu não sei, meu amigo. Eu te detesto, mas eu não tenho um motivo para isso. É claro que há muitas explicações psicológicas para isso. Primeiro, às vezes o complexo de inferioridade. Os pequenos odeiam os gigantes. Eu não sou um gigante, mas na mente dele talvez eu seria. Talvez o cargo que eu ocupava lá, eu não sei o cargo dele. Então, como ele não pode competir, ele pode odiar para derrubar. Deve ter ouvido falar mal de mim, ou qualquer coisa de mim, eu não sei, né? E tem gente que fala assim: deve ser alguma coisa de outra vida. Pode ser, não sei, mas não foi não. Pode ser desta mesmo até. É o conflito da pessoa, é a inferioridade no bom sentido da palavra. Então, não é que eu seja superior ou ele seja inferior, mas tem pessoas que se sentem inferior. Então é necessário ter misericórdia. Ele saiu e, claro, eu fiquei um pouco aturdido, porque uma declaração de amor dessa, inesperada e em público, tinha várias pessoas ao meu lado e as pessoas ficaram esperando a minha resposta, a minha reação. Ele saiu e, quando estava à porta, ele resolveu voltar, me olhou e disse: eu quero te olhar outra vez para ver se eu vou continuar detestando você. Eu disse: eu lhe daria um conselho. Não vai me beneficiar nada, porque o seu ódio não me atinge. Fique absolutamente tranquilo. E saber que você não gosta de mim não me faz mal. Porque nós nunca tivemos contato, como você mesmo disse. Então, você vai continuar não existindo em minha tela mental, porque eu não quero te odiar. Mas para ti, isso pode ser horrível, porque você vai carregar lixo. E quem carrega lixo se intoxica e morre. Eu acho que a minha vida não merece matar ninguém. E você está se matando. Ele me olhou e disse: mas você não se incomoda com a minha antipatia? Eu disse: não. E por que não? Porque eu tenho pessoas que me amam. E eu não permito que o ódio dos maus diminuam o brilho do amor dos bons. E todos nós temos alguém que nos ama. E por que nós
valorizamos exatamente aquela pessoa que não gosta de nós. É desvirtuar, é desconsiderar o amor que os outros nos dão. Ele foi-se, olhou para trás e disse: vou pensar. E Jesus volta novamente e disse: bem-aventurados pacificadores, aqueles que proporcionam a paz. Mas para proporcionar a paz, eles devem ser pacíficos, porque sendo pacíficos, estarão em harmonia. Harmonizados, eles harmonizam. Nada mais poderoso do que o contato com o bem. Quando nós aproximamos de quem é bom, desejamos ser igual. Há uma empatia que nós nem sabemos explicar. Há uma onda de alegria que nos invade. Assim também, ser pacificador é algo soberanamente nobre. Então, fazer a paz é carregar esse tesouro de harmonia íntima. E onde quer que esteja, estar sempre em paz. Faz alguns anos, eu li, em um reino estranho, o soberano, o rei, pediu aos artistas que pintassem uma tela representando uma cena de paz. Vieram as comissões para julgar e pintaram paisagens bacanas, comovedoras. 10 telas foram separadas. A vitoriosa foi algo perturbador. Era uma rocha à beira-mar, batida pelas ondas. Ali havia uma rachadura entre os rochedos negros, e uma dessas cavidades havia um ninho, e ali um pássaro cuidava de 2 filhotinhos naquela pequenina grota de um abismo, de um tormento de um mar bravo, e ele estava completamente em paz. Então a nossa paz não irá depender do lugar onde estamos. Pessoas românticas dizem: eu gostaria de ir para a Serra Gaúcha para ter paz. E levam todos os problemas para lá. Ficam com o celular lá, todo o tempo na paz. É necessário que essa paz venha de dentro. Então é necessário sermos também pacificadores. E nesse estado de estarmos pacificados no mundo íntimo. Então fazer a paz é manter essa paz interior que pacifica os outros. Nem é importante que os outros saibam, mas onde estivermos, nós irradiarmos essa paz. Quem não gostava de estar ao lado de Chico Xavier, Madre Teresa, Irmã Dulce, Gandhi? Gostamos de pessoas que irradiam o que elas têm dentro, sem a necessidade de dizer nada. Aprendemos a fazer o silêncio para ouvir o amor. Aprendemos a fazer o silêncio para escutar Deus. Narra o Evangelho que logo após que Jesus se foi, Pedro e João, saindo da sinagoga, está na Bíblia, né? Se eu não me engano, está em Atos capítulo 3, versículo 1, 2, 1, algo assim, tá? E Pedro e João saindo da sinagoga, alguém pede esmola para ele. E João, Pedro, vira para ele e diz: não tenho nada para dar, mas o que tenho dou-te, levanta-te e anda. Aquele manco, aquele coxo, levantou e andou. Daquele dia em diante, todos os dias, as pessoas ficavam às calçadas para apenas a sombra de Pedro e João os curassem. Então, o que eles tinham para dar? O seu amor. Apertamos a mão de uma pessoa e sentimos a perturbação dela ou a harmonia. Olhamos a paz refletida nos olhos
dos outros a uma maneira tranquila de caminhar, de falar e de viver de alguém que está em paz. Uma certa vez, a minha mãe, isso há muitos anos atrás, ela teve uma depressão pós-parto. E meu pai era muito prático e tudo mais, e ele ficou pensando. Naquela época, a medicina não conhecia esse termo depressão pós-parto. Então, as mulheres sofriam muito, falavam que era frescura, que a mãe estava rejeitando o filho, essas coisas assim, né? E naquela época a comunicação também não era tão assim. Mas também, gente, não faz tanto tempo, não, os cabelos brancos, meu, assim, não é também assim não, tá? Mas então, nós nunca tínhamos ouvido falar em Chico Xavier. E nós recebemos uma carta do Chico Xavier. Ninguém nunca tinha ouvido dele, tá? E nessa carta estava explicando assim, que o problema da minha mãe era do parto, e que ela estava tendo uma tristeza tão grande que ela não era culpa dela, que é para ela procurar um médico, jovem médico em Barra Mansa, que ele já estava estudando, ele tinha essas teorias já, e já estava estudando isso já. Então e meu pai caçou esse médico, achou ele, e ele começou a tratar ela. Ela ficou ótima. E meu pai, de tão grato que ficou, pegou todos nós e fomos a Uberaba a agradecer o Chico. E era uma fila enorme, aquela coisa grande, né? E nós chegamos lá, aquela fila grande, e nós esperando na fila, vem o Chico andando. E um puxa o paletó dele, um puxa a camisa dele, um puxa o braço dele. Nada alterava a paz dele. Ele calmo, olhava e sorria. Eu lembro disso, eu era pequeno, mas eu lembro. E quando ele chegou em frente ao meu pai, ele disse assim: você veio. Por que você veio? E meu pai disse: eu vim ser grato, agradecer pelo que o senhor fez. Ele falou: meu filho, eu te disse que eu não fiz nada. Quem fez foi Jesus. Agradeça a ele, porque ele é quem faz tudo. Com maior paz. E eu me lembro até hoje a sensação de estar perto dele. Era muito boa. Era uma delícia. Muito bom. Então, irritação, quem não tem? Todos nós temos, tá? A gente às vezes se irrita, principalmente em casa, tá? Em casa é o nosso berço, onde a gente vai, onde é o laboratório nosso, não é? Então, é ter a paz. Aliás, é não ter a paz, é ser a paz. E Jesus vem mais adiante e diz: bem-aventurados tristes, aqueles que têm uma tristeza, atitude, e não aqueles que tenham uma atitude de tristeza. É um jogo muito especial de palavras. Atitude, tristeza, é não viver em conflito. É ser alegre interiormente, harmônico exteriormente. A triste atitude é a da revolta, a da amargura, a da queixa, do desespero pela vida. Essa é uma triste atitude. E como a gente estamos vivenciando agora na pandemia, algumas pessoas estão ficando muito tristes. Inclusive, relembre dos amigos, aqueles que estão em casa sozinhos, os pais, os tios, ligue para eles, envie algo, passe em frente à casa deles e dê um tchauzinho, porque muita gente não tem o conhecimento que precisa ter, e mesmo os que têm ainda estão sofrendo. Então faça essa caridade. Então,
nós devemos investir tudo para não se tornar iguais aos outros que tombaram. Tombaram na atitude deplorável da moral. Essa nós devemos superar. Porque quando nós escolhemos o bem, temos que abandonar alguma coisa. Somos obrigados a isso. Aquilo que antes nos dava prazer, o cigarro, o álcool, o sexo descontrolado, as lutas pelas posses, a gente vai ter que abandonar. Antes dessa pandemia, o mundo estava louco. Era só o próximo final de semana, uma bebedeira, todo mundo bebendo, muita droga, muita sexolatria, muita coisa. As pessoas só corriam. Eu sou da área de saúde, quantas pessoas eu atendia com problemas de saúde por não ter tempo de cuidar de si próprio. Hoje estão tendo. Então, quantas vezes as pessoas me dizem assim, eu gostaria tanto hoje de ir ao cinema. Claro que isso é bom, mas hoje é dia de reunião mediúnica. Então dá uma certa tristeza, sim, claro que dá, mas essa tristeza é compensada pela imensa alegria de ter sido útil em uma sessão mediúnica. Ao terminar a sessão mediúnica, a pessoa diz, meu Deus, que maravilha, saio daqui feliz. Eu entro triste, pesado e saio alegre, sorridente. Muito ajudei, mas muito mais eu fui auxiliado. Muito mais eu fui auxiliado, porque muita gente acha que nós ajudamos as pessoas. Ajudamos, sim, claro, mas somos muito mais auxiliados, né? Daí, bem-aventurados tristes, eles se alegrarão. E nessa tristeza que Cristo fala, novamente eu volto a esse assunto. A caridade não é somente dar algo, dar esmolas. Não é. É você também, um sorriso. É começar a aproveitar essa pandemia, que é uma pandemia espiritual também, é um momento da gente voltar-se para dentro e pensar. Nos diz Joana de Ângeles, volte para dentro de si. Procure os seus conflitos, procure suas mazelas. Vá até em frente ao espelho e pergunte ao seu subconsciente. Olha para você, fecha a porta, porque senão alguém vai te internar como doido, tá? Mas vá em frente ao espelho e pergunte, quem sou eu? Fique perguntando, quem sou eu? Quem sou eu? Uma hora vai vir uma resposta assim, você é ciumento. Pega aquilo, trabalha durante a semana, ou a próxima semana, trabalhe aquilo, faça uma autoterapia. É muito bom. Então comece a fazer essa caridade para você também. E Jesus disse mais ainda, bem-aventurados os que sofrem perseguições. Pelo meu nome, em nome da justiça, por aqueles que sofrem de perseguição, quase sempre são vítimas de circunstâncias deploráveis. Essas perseguições traiçoeiras. Eu te odeio porque não posso derrubar. Eu te odeio porque te invejo a sua postura. Então todo aquele perseguido não deve ficar magoado. Deve ficar exaltado. Porque todo aquele que está sendo perseguido
deve se alegrar, porque deles é o reino dos céus. E se essa perseguição for em nome da justiça, melhor ainda. Era o ano de 1939 na Áustria. Narra uma senhora judia. Eu morava no país das flores. Eu tinha 10 anos na época. Naquele 1939, meu pai era um grande cirurgião austríaco e minha mãe era uma grande professora que amava os seus alunos, amava-os porque não ensinava para ganhar, não necessitava. Todas as noites, o meu pai nos chamava, a minha mãe, a mim e o meu irmão de 15 anos, à varanda para olharmos as estrelas. E tinha muitas estrelas. Era lindo o céu estrelado na Áustria, aqueles perto daqueles Alpes austríacos, né? E ele chamava a gente para olhar as estrelas. Então ele falava da beleza da vida e de Deus. E meu irmão terminava tocando ao violão Edelweiss. Uma música linda, essa que está tocando ao fundo. E nós nunca tínhamos motivos para tristeza, somente para a alegria. Mas no mês de dezembro, tudo mudou. Falava-se de um tal de Sr. Hitler, que eu, menina, não sabia quem era. Mas nós continuávamos na varanda de nossa casa, todas as noites, olhando as estrelas e os Alpes. Até que um dia chegaram os soldados. Eles nos arrancaram de nossas casas, sem perguntar nada, sem falar nada. Arrancaram-nos. Então meu pai disse: não se preocupe, será por pouco tempo. Mas não foi, por pouco tempo. Colocaram no trem como se fossem animais, e a nossa casa mudou para uma outra que se chamava-se campo de concentração. Então eles nos roubaram as nossas estrelas, e minha mãe nos dizia: aqui as nossas estrelas são essas, a de 6 pontas, a estrela mais bela que existe, a estrela de Davi, a estrela de Judeu. E nós fomos ficando, ali fomos ficando, até que um dia eles pegaram o papai e mamãe e levaram para que tomasse um banho. As câmeras de gás. E mamãe olhou-me profundamente e disse: não esqueça do Edelweiss e nem as estrelas. Meus pais nunca mais voltaram. E mesmo assim, como eles não me roubaram a memória, eu cantava Edelweiss quando eu ia deitar baixinho, porque se escutasse eu era castigado. Até que um dia pegaram o meu irmão e jogaram ele ao trem. E ele me disse adeus. Eu nunca mais soube aonde ele foi, nunca mais. Passaram-se tantos anos e a vida mudou pouco. Eu agora voltei à minha casa e na varanda estou olhando os céus e ouço mentalmente Edelweiss, tocada pelo meu irmão, e as estrelas faiscam. Eles roubaram a minha família, roubaram tudo
porque disseram que nós éramos judeus. Mas a nossa doutrina diz que os perseguidos serão filhos de Deus. Então eu descobri que o ser humano é um leão que tem uma capa de cordeiro por cima. Então ele se revela quando é estimulado por ideais políticos, religiosos, por invejas, preconceitos. Quando é que nós seremos um dia cordeiros bebendo água no mesmo lago com lobos nos olhando complacentes? Então Cristo disse: bem-aventurados todos aqueles que são perseguidos pela justiça. Nunca nos preocupamos em ser perseguidos no trabalho por um colega invejoso, por um chefe perverso, em casa por circunstâncias difíceis, na rua, na comunidade. Não nos preocupamos. Eles, os perseguidores, eles já são tão infelizes que não podemos nos preocupar com eles. Mas estejamos atentos para que nós não tornemos perseguidores de ninguém. Por mais que os outros mereçam a chance de ser perseguido, que não sejamos nós aquele que vai perseguir. Essa é a mensagem do Sermão da Montanha. Eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade que essa casa me deu, essa grande chance, agradecer a Sheila, o Anderson, o Guilherme, são pessoas que eu conheço, que eu fiz contato, e outras pessoas, porque eu tive a chance de saber por que eu sou gago, não é? Eu tive a chance porque em muitas vezes, em muitas vidas, eu persegui pessoas e prejudiquei pessoas com a minha voz. E hoje eu estou aqui para tentar redimir. E vocês estão me dando essa grande chance de estar aqui falando. E agora do outro lado, né? Eu agradeço muito. Muito obrigado a todos. E que Jesus vos acompanhe. Que assim seja. Muito obrigado a todos.